Gente, boa noite. Desejo que a paz de Deus esteja com todos vocês. Vocês devem estar se perguntando, né, gente, por que eu não gravei hoje, porque eu não coloquei vídeo, né? É porque eu tive ontem, né? Hoje eu fiz um bolinho, né, gente? Fui na Lagoa do Mato, né, confeitar um bolinho lá, né? E fui lá, acabei esquecendo, né, gente, da minha bailarina. O bolo não saiu conforme eu esperado, né? Postei uma foto só no meus status, mas não foi o esperado do jeito que eu trabalho, né, gente? Um trabalho bem trabalhado, um acabamento bem acabado. Então eu não levei a bailarina, gente, então eu não soube tá confeitando o meu bolo, né, gente? Daqueles trabalhos que eu faço bem bonito, um trabalho bem acabado, né? Um trabalho só fica bonito, gente, se ele tiver acabamento. O que deixa o resultado de qualquer trabalho que você tiver é o acabamento, né? Então eu acabei esquecendo de levar a bailarina, né? Não gravei nenhum vídeo, foi tudo aperreado, né, gente? Então eu vou começar, eu tô só contando aqui, já pulando no final da história, né? Agora eu vou contar o começo. Gente, como vocês sabem, né, minha motinha, ela tá, toda viagem, gente, que eu tô dando, ela tá dando prego. Toda viagem que eu tô fazendo pra rua é toda, gente, toda. Só não teve um tonte, né, gente? Que eu fui sozinha, fui sem nenhum peso. Hoje eu fui com a Júlia, né, os pesos do bolo, essas coisas. E toda viagem já tá dando prego. O pneu é novo, o pneu traseiro. Só que não presta, tá condenado, né? Os pessoal da oficina quando remenda, que é direto, né, gente? Um remenda, outro remenda é variável. Que tem que comprar um pneu e juntamente uma cama de ar, né, gente? E por enquanto eu não tô com condição de estar comprando agora, né? Talvez, né? Vou ver aí como é que vai ser, né, gente? Aí eu tô tão cansada, tô abatida assim, né? Exausta. Aí eu sofri, né? Assim, gente, aí saindo daqui fui. Só deu tempo, eu ia confeitar o bolo lá na minha mãe, né, gente, biológica, ali na cidade. Só deu tempo, eu saí da pista, só deu tempo pra eu entrar no calçamento, lá perto do posto de gasolina, fiquei a pé. Aí andei, eu tô contando, tá bom, gente, como foi meu dia hoje, tá bom? Então, aí andei a pé, empurrando a minha motinha, né, com peso, a Júlia, né, com a sacola aral, ia bolo, gente, um monte de coisa, né, eu esqueci da bailarina, ia batedeira, ia tanta coisa, ia os bolos dentro das formas, guindaste de botar o bolo, tudo em conta, gente, então era carrada maior do mundo. E eu fiquei no prego, aí me ensinaram, vai lá pra avenida, é uma avenida longe, gente, descendo, de onde eu dei o prego. Aí eu fui empurrando na Júlia. Quando cheguei lá, tava um moço lá, né? Um homem lá, mais outro lá. Aí eu disse que eu tava no prego. Ele remendava o pneu. Aí ele só olhou e disse que não tava trabalhando hoje. Ele tava na oficina, né, gente? Mas disse que não tava trabalhando hoje, né? Hoje, gente, me deu um desgosto, sabe? O sol quente, gente, né? Que eu já tava empurrando, né? Bastante tempo. E o suor, né? O suor, eu tava de manga comprida e aquele calor de calça comprida, né? Aí começa a bater aquele desespero, né? Domingo, gente. Então tá, primeiro vou explicar. Domingo, gente, na rua é tudo fechado, não tem quase nada aberto. Nada, nada na dica de nada. Se tiver um mercantil, é raro, né? Então, gente, as borracharias, né? Aí andei, aí fiquei na Avenida Senhor, o que que eu faço, pelo amor de Deus? E fiquei pensando, bateu aquele desespero, como era que eu ia confeitar o bolo? A mulher já mandando mensagem pra mim, e não tinha onde eu remendar, como era que eu ia confeitar o bolo, como era que eu ia voltar para casa, né? Não é a primeira vez que ela tá fazendo isso, tá bom, gente? É direto, 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 porque eles já avisaram, você tem que comprar um pneu, uma cama de ar, né? Esses dias agora. Que pena que foi depois que eu tirei o dinheiro do YouTube, né, gente? Que eu já vim saber, né? Então, gente, compartilhando um pouco do vídeo, meu dia com vocês, foi bem assim sofrido, né, gente? Bem puxado. Aí, muito bem, gente, o que que eu fiz? Vou continuar aqui a história, né? O vídeo para ele não ficar muito grande, às vezes não posta, né? Não dá certo. Aí, gente, o que que eu fiz? Aí eu peguei, dei a curva. Aí sim, eu cheguei lá. Ele disse: Não, não, moça, hoje eu não tô remendando. A gente me deu um desgosto. Me deu uma raiva também, sei lá. Sei que ele não era obrigado, né? Mas ele tava na oficina, gente. Não teve misericórdia de um ser humano no prego, no meio do sol quente. Eu disse que eu ia trabalhar, né? Tava com urgência, era preciso. Aí ele disse que não tava. Aí foi ensinar outro lugar bem longe, não sei aonde, não sei onde. Eu disse: Não, meu senhor, não vou.
Não vou porque eu já sei o que vai dar, eu já sou acostumada, né? A gente chega no canto, ele diz, bota a gente pro outro canto. Chega lá naquele canto, bota a gente pro outro canto. Eu disse, não, moço, eu não vou não, Deus me livre, tem nem perigo de eu ir. Aí eu sei o que eu fiz, eu peguei, dei a curvinha da moto pra trás, empurrando, né? A Júlia atrás com a sacola aral, e ela com peso, né, naquele buraco que ela tem. Aí eu peguei, gente, e fui lá pra aquele senhor, que sempre ele dava a moto pra mim, né, gente? Que ele dava a moto pra mim andar, de primeiro, né? Antes uma moto preta, minha velha acabada, quando eu não tinha essa daí, né? Aí eu fui, peguei a moto dele, né? E aí saí dentro da rua, gente. E isso a mulher do bolo mandando mensagem pra mim. Aí eu saí, gente, na rua, fui à oficina lá perto do cemitério, não achei, longe. Fui outra também, gente. Aí por último achei, cortar um pouco. Aí com muito tempo, né, gente, de sofrimento, aí só quente, gente. Aí foi que eu achei um moço lá, né? Senhor lá que remendava. Aí eu peguei, voltei, né? Lá na Beira Rio, lá no, né? Lá onde eu tinha deixado a moto, lá nesse senhor lá onde eu sempre arranjava a moto dele emprestado, né? E aí eu peguei, a gente tirou o pneu, ele foi conseguir a chave, né? O senhor lá conseguiu a chave. Aí foi tirar o pneu mais ele, a gente tirou. Se vocês viram, gente, a cor da minha irmã, agora eu lavei, né? Mas pense, ainda tem um pouco de graxa ainda, gente. Olha aí, ó. Tem graxa ainda, ó. Tá cheio de graxa ainda, né? Um pouco ainda nas minhas mãos, ó. Não tá limpo total, não, ó. Sujo de graxa. Mas esse aqui ficou tudo preto. Ainda ficou dessa cor aqui, né? Aí a gente tirou o pneu, aí fui, voltei, levei pra oficina pra ele remendar, né? Aí deixei o pneu lá, aí peguei a moto que eu andava, né, desse senhor. Aí fui pra confeitar o bolo, que era longe, né? Era fora da cidade, né? Era afastado um pouco, né? Aí fui lá confeitar. E quando cheguei lá, a gente deu um nervoso, tava cheio de gente, de mulher, aquela coisa toda, e eu preocupada com a minha cabeça com a moto, né? Preocupada se o pneu ainda ia prestar, ou era cama de ar, como é que eu ia comprar outro se eu não tinha dinheiro para comprar um pneu e uma cama de ar para voltar para casa, né? E aquela coisa toda, esqueci, gente, a bailarina, misericórdia, esqueci a bailarina, o bolo não saiu planejado, agora eu vou tocar no assunto que eu comecei, como eu queria. Eu não sei confeitar bolo se não seja na bailarina, né, gente? Saiu, né? Mexi tanto no chantilly que ele ficou poroso, né? E eu não trabalho, gente, daquele jeito ali, né? Eu fiquei com tanta pena da bichinha, que ela faz meses que ela tinha marcado a prima minha, gente, tá bom? Ela é filha de um irmão meu, tio meu, né? E aí eu acabei esquecendo, porque é uma das minhas ferramentas de trabalhar, gente, é a bailarina e aquelas espátulazinhas de alisar, né, ao redor. Isso é que deixa o bolo perfeito, né? E a bailarina não foi. E aí ficou, gente. Eu vou vocês ver se dá pra me colocar uma foto aqui no final do vídeo, pra vocês finalizar vendo, tá bom? E é isso, gente. Aí eu tudo bem, eu voltei, era mais de 3h30 já, né? Quando eu saí de lá, fiz o possível, né? Pra deixar o bolo menos daquele jeito, sem bailarina. Aí voltei, gente, fui na oficina buscar o pneu, já 3h tanto da tarde. Isso desde manhã que eu andava bolando, né? E peguei, aí levei, né, o pneu. Aí eu não sabia botar, né? Mas o senhor lá da moto, né? Que ele é padrasto do meu esposo. Né, e a gente não sabia, aí passou um conhecido meu, um rapazinho, um bichinho, rapazotinho rei, né, um pivetinho, chamei ele, perguntei lá, ele só me sentado em cima da moto e eu com o pneu assim na mão, toda suja de graxa, aquela coisa toda, aí eu tinha botado errado, ele foi e botou assim, aí disse que não podia me ajudar, que tava vexado, aí tudo bem, ele passou direto, aí voltou com a mulher, e depois ele viu meu sofrimento lá pelejando, né, gente, mas o senhor lá, eu tinha botado tudo errado, né? E eu tinha esquecido de algumas coisas lá, algumas peças, né? Que eu não sabia botar, né, gente? Eu vim prestar atenção. Aí depois acho que ele teve misericórdia, da segunda vez que ele viu lá o sofrimento, aí voltou o bichinho rei, aí foi me ajudar, né? Aí eu ainda dei R$ 5 a ele, para ele me ajudar, né? Botar lá o pneu. E por sorte deu certo, gente. Depois de muita peleja, né? E paguei, sei que saiu, né, gente, mais de R$ 20, né? O conserto lá. E tive que pagar, dar um agrado ao menino, né? Que ainda bem, aí tudo bem, gente. Aí vim pra casa com o maior cuidado, vendo na hora o pneu, né, gente? Dar o prego de novo, né?
Cheguei aqui, tô às garateias, né, procurando num grupo e no outro, perguntando à minha vizinha ali, que bem aqui perto de casa tem uma oficina, se não tem um pneu usado, né, pra mim tá usando, porque, gente, o pneu da minha motinha, como vocês já viram, é novo, só que não presta por dentro, tá condenado, né, e a cama de ar tá cheia de remendo que ele tá deixando, então ele não aguenta fazer uma viagem pra rua, amanhã é segunda-feira, né, mas, gente, amanhã eu tenho que ir na rua com a minha mãe, né, ajeitar lá os negócios dela no banco lá, né, ela também iria me ajudar, né, e tô aqui pelejando, né, gente, aqui nos grupos, pelejando com meu filho, os grupos que eu digo é no WhatsApp aqui, sabe? E vendo com meu filho, ver se ele arranja um pneu lá, né, pra mim, usado mesmo, né, gente? Então, nem que seja careca, mas não cortando já é o que basta, né? Então, meu dia foi assim, né, gente, bem puxado, eu tô baqueada, gente. Queria muito ter gravado pra vocês, mas não deu, porque se eu tivesse levado a bailarina, né, eu teria feito lá com mais paciência, né? Tinha sido de boa, né, gente? Mas eu penso, né? Então é isso, minha gente. Esse foi meu dia, contei pra vocês, não deu pra mostrar, mas contei falando, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu tô exausta, não tomei banho ainda, então vocês viram, né, gente, que eu tô só graxa ainda, a cor das unhas, gente, ó, né? Preta de ceroto. Tô só graxa ainda, vou estar tomando um banho, descansar meu espinhaço, tá doendo, né? Agradeço a Deus por mais um dia que Ele nos deu, cheio de trabalho, cheio de altos e baixos, um pouquinho de sofrer, mas deu certo. Cheguei até aqui em casa, né? E a motinha tá aí, né, gente? Eu já orei, vou estar orando para Deus dar uma porta aberta, né, gente, para eu me ajudar, porque eu tenho uns bolinhos aí na frente, gente, aí se eu não ajeitar ela, vai ser preciso eu, como é que diz? Fechar, né, o pedido, não cancelar, né, que chama. Porque eu dependo dela para ir comprar os ingredientes, eu dependo dela para entregar, né, gente? Tem que comprar os ingredientes na rua. E aí eu fico indecisa, pensando, né, gente? Se eu vender, eu fico a pé, né, gente? Mas se eu vender, eu fico a pé, né? E fico o dinheiro. Mas, né? E não vou estar sofrendo dando prego. E se eu ficar com ela, eu tenho que ter dinheiro para manter, para trocar isso que ela está precisando, né? E fica aquela coisa toda na minha cabeça. Eu sei que eu não sei o que eu faço, não. Peguei Deus é de abrir uma porta, uma luz, né, gente? Para ver o que eu possa fazer. Minha cabeça está muito martirizando aqui dentro, né? E queria que se tivesse acontecido logo, né, gente? Antes de eu tirar o meu dinheiro do YouTube, que eu teria, né, gente, dado, eu tinha apertado, tinha tirado da mercadoria, tinha tirado ali de uma conta, de uma coisa, e teria comprado. Mas vou entregar na mão do Senhor. O que acontecer com ela, vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Seja o que Deus quiser. Então, fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês, abençoada. Que Deus abençoe nossa semana. Que nós possamos ser gratos a Deus, né, gente, por todos os dias de nossa vida. Vou tomar um banho agora, gente, porque eu não sei se vocês estão vendo, eu tô abatida, eu tô só o pó da rabiola, gente, tá bom? E tava com saudade de vocês, tá bom? Porque mesmo que eu esteja aqui cansadinha, esteja um pouco para baixo, mas eu tava com saudade, né? Eu já tenho meu vídeo do meio-dia, eu costumo ter um vídeo da noite, né? E é isso, então o domingo da Rafa foi bem sofridinho, tá bom? A bichinha tá só o pó da rabiola, gente, tentando ir buscar um tostãozinho, né, gente? Um trocado ali, né? Mas Deus sabe, gente, tudo que a gente passa, gente, serve de lição, né? Para fortalecer a gente, né, gente? Saber que a gente já passou por aquilo. Beijão, minhas amadas, estou aqui, tá bom? Com vocês, para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe nossa noite, viu?